companheiro Marinho, companheiro Lula, Zé Dirceu, companheira Marta, companheiro Vicentinho, companheiro Valdir, companheiros integrantes da mesa, como eu gostaria de vos falar um pouco mais, mas não posso. Sei que vocês estão dando graças a Deus. Mas amanhã eu tenho uma gravação no Rio de Janeiro, às 8 horas da manhã. Tenho que retornar pela ponte aérea. Eu vivo aqui uma grande emoção. Estou conhecendo tanta gente que eu já ouvia falar tantas vezes. Heróis de toda uma época, protagonista de um momento da nossa história que estava sendo construído, Almino, até sem que eles soubessem. Vocês estavam, há 20 anos, construindo a história do nosso país e não sabiam que estavam. Isso acontece muito na história dos povos. Agora, a minha emoção vem do seguinte. Quando eu retornei do exílio, eu tinha um compromisso com a minha mulher, companheira, que já não está mais conosco, de chegar ao Brasil pela terra dela, que era São Borja. Eu vim fazendo a volta, eu trazia comigo um objetivo. Eu queria vir aqui, no ABC, para conhecer, cumprimentar, homenagear aquele que era o símbolo da derrubada do fim da ditadura, que era o Lula. Eu vim aqui nesse sindicato. Ao entrar aqui hoje, ele é que tomou a iniciativa de me recordar aquele momento. Vim aqui, estive com eles alguns momentos, numa época de muita intriga, porque a ditadura queria ficar, então intrigava, dificultava, enfim, as comunicações. E hoje eu venho aqui pela segunda vez, num dia muito especial. Quando o Marinho me telefonou, me convidando, eu me senti confortado, homenageado por esse convite, porque eu ia encontrar vocês todos juntos, os veteranos aqui, né, que participaram, estiveram presentes, foram protagonistas daqueles momentos. E todos vocês que estão aí dando continuidade, estão nos garantindo que vai ser o futuro. Podem crer, o futuro vamos ser todos nós. Aqueles que podem não estar lá, como é o caso de muitos nós, também espiritualmente vão estar, porque nós viemos colocando os nossos tijolos nessa construção. A história é assim, e chegamos a este exato ponto. Veja que coincidência e que emoção para mim. 20 anos. Quando vocês fizeram a greve, eu estava no exílio. Eu logo me apercebi do que estava acontecendo. E lá mesmo eu tive a oportunidade de me expressar. Depois que tantas coisas foram tentadas, eu disse naquela ocasião, olha, a partir de agora, a ditadura vai começar a cambalear e vai cair. Vocês é que fizeram o primeiro confronto com a ditadura. O primeiro confronto em que ela teve que atirar a toalha. Ela teve que ceder. A partir dali,
o povo brasileiro foi marcando pequenas vitórias, vitórias de grande expressão também, e foi, até que esse período infame da nossa história se encerrou. Mas nós sabemos que ela se encerrou em parte. Há muito cinismo, há muita enganação em tudo que está aí. Há muita gente também que se ilude com essas liberdades que, a rigor, nunca poderiam ter suprimidas, deixando de avaliar aquilo que realmente está sufocando o povo brasileiro, está cortando a perspectiva de um país como o nosso. E aí o país foi entrando nessas etapas falsas, enganosas, de que nós estávamos numa abertura, que estávamos construindo a democracia e que até uma Constituição já possuía. Vocês podem ver o quanto tudo isso é enganoso agora mesmo, quando estão aí, de uma forma infame, ameaçando de prisão, de cadeia, a esses líderes do movimento Sem Terra, que aqui conosco comungam desse momento, as pessoas do Stedley e do Rainha. Olha, companheiro, no meu conceito, nós não podemos argumentar muito porque não temos tempo, mas no meu conceito, recém agora, com a candidatura Lula, com todas as perspectivas de vencer, é que o nosso país vai democratizar-se. Até agora, são as armações que nós conhecemos, que nos prendem de todas as formas. Agora é que realmente o povo brasileiro vai ter a oportunidade de democratizar a sua vida civil e a sua vida militar também. É a candidatura Lula esta primeira oportunidade. A abertura nesse país virá Lula, quando Lula for presidente. Até agora, não. Vejam um outro detalhe importante. Fixem nas mentes este aspecto. É a primeira vez que o popular, é a primeira vez que a esquerda, é a primeira vez que o nosso povão, de uma maneira límpida, o nosso povão unido vai enfrentar a direita com a sua cara enganosa, mas vai ser a direita e as oligarquias deste país. É a primeira vez que os campos vão se separar. Tanto que eu costumo dizer, a candidatura do Lula não é preciso explicar. Ela não precisa ser explicada. Ela já é, em si mesmo, a expressão do nosso povão. Mudanças, justiça social, alterações, o Brasil colocado no seu leito de uma grande nação para um grande povo, isso é o que simboliza a candidatura do Lula. E vai ser fácil para nós. Eu, por exemplo, tenho certeza que vou me comunicar de uma maneira muito direta com o nosso povo em toda parte. Eu simplesmente vou dizer o seguinte: olha, meu irmão e minha irmã,
olha bem para os candidatos. Assuma o teu lado. Veja com quem tu é parecido. É fácil a questão. Tome o teu lado, meu irmão e minha irmã, e você vai ver como a maioria esmagadora do povo brasileiro vai dizer um basta, vai dizer um não a tudo isso que está ocorrendo aí. Não nos deixemos impressionar com a aparência de poder que essa gente tem. Isso não passa de um tigre de papel. Com desculpa de vocês, jornalistas, repórteres, isso tudo é feito pela mídia. Olhe, esse é um tigre de papel. Olha, eles não têm culpa. Eles não têm culpa porque eles, no fundo, eles pensam como nós. Eles estão tão aprisionados como está a imprensa brasileira. Muitas vezes, um anão, bem baixinho, projeta a sombra de um gigante. Nós olhamos pela sombra e parece um gigante, mas não passa de um anão, depende da posição do sol. É isso que acontece com essa gente. Quero vos dizer, nós estamos unidos. Essa união desses partidos que estão aqui representados, principalmente pelos nossos, João Amazonas, do Arraes, por mim, nós sabemos. Não me refiro ao Zé Disseu porque ele é um garoto. Mas nós não demoramos muito e vamos morar lá naquele lugar onde não há nada lá. Tudo é silêncio. Só sentimento. E a direção dessa luta simbolizamos nessa campanha. Vai ser entregue àquele que, no meu entender, na minha interpretação da vida brasileira, vai ser aquele que vai ter a responsabilidade de ser uma referência, de ser o referencial para o povo trabalhador, para o povo brasileiro indefeso, abandonado nesses próximos 25, 30 anos, que vai ser o nosso Lula. Eu digo para todo mundo, ele precisa ser fortalecido, precisa ser prestigiado por todos nós. Ele tem sobre os seus ombros essa grande responsabilidade. Isso é obra do processo social. Nós, às vezes, quando coisas como esta acontecem, nós nem sabemos como elas, o porquê acontecem. Basta subtrair as nossas idades, não é, doutor João Amazonas? Subtrair a idade do Lula das nossas, e nós iremos ver que ele tem 25 anos, no mínimo, para ser uma referência para o povo brasileiro, porque ele não se vende, ele não se entrega, ele é resistência, ele não se deixa corromper. Podem esses grupos econômicos passarem com caminhões de ouro, diríamos trens, quando no tempo tinha estrada de ferro, agora não são os caminhões, podem passar. O Lula jamais vai entregar o trabalhador brasileiro, jamais vai entregar o povo brasileiro. Este é o meu papel. Eu estou aqui com ele. Muitas vezes, Lula, eu encontro um outro, diz assim: "Ô, Brizola, você foi governador 3 vezes e vencer o vice do Lula
que não exerceu a rigor nenhum governo, nada. Digo, olha, deixa eu te dizer uma coisa. E ainda mais quando me dizem, ele não passou pela universidade, ele não... Com perdão dos doutores que se encontrem aqui. Graças a Deus, ele não passou pela universidade. É verdade. A escola dele é a escola da vida. Eu sei, se o Lula tivesse um anelão de doutor aqui, pode crer que tinham enchido a cabeça dele de minhoca. Ele não. Ele é o povão. Este é que o nosso país precisa. Nós temos exemplos históricos espetaculares no mundo. Aquele que vem para mudar, aquele que vem para reformar, ele não sai da forma da sociedade elitista e conservadora. A forma dele é a convivência com o povão, é a escola das ruas, do trabalho, das fábricas, das lavouras, de toda parte. E mais, quando me dizem isso, permitam que eu assuma aqui, num minuto, que é aquilo a minha natureza. Quando dizem, mas como? Eu quero dizer uma coisa, porque eu convivi, eu vi essa época, eu me lembro, eu acompanhei as pessoas, vi, avaliei com os meus olhos. Vou acompanhar o Lula me sentindo sumamente honrado e engrandecido. Sabe por quê? Porque, olha, se o meu chefe inspirador tivesse vivendo neste momento as mesmas circunstâncias que eu estou, e eu me refiro ao velho Getúlio, ele diria, nas mesmas circunstâncias em que eu estou, ponham lá o meu nome ao lado do Lula, eu vou com ele, porque para mim será uma honra eleger um trabalhador presidente da República. E olha, companheiro, nós vamos ganhar. Escrevam o que eu estou dizendo. O povo brasileiro, de norte a sul, de oeste a leste, está com raiva desse governo. Exatamente como disse o Stedley naquela famosa entrevista que ele deu. O povo brasileiro está com raiva. O povo brasileiro está desejoso, ardentemente, de poder cobrar tudo isso com seu voto. Vamos em frente e vamos vencer. Isto está em nós, depende de nós. Vamos juntos e vamos vencer. A hora é agora.